Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Vamos falar sobre política. O cenário político continua agitadíssimo em nível federal, estadual, municipal. E para falar sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o cientista político João Batista Domingues Filho, que é sócio aqui do Correio TV Debate, com o Márcio Alvarenga, que é jornalista, escritor, apresentador do programa Trocando em Miúdos da Rádio Universitária. Obrigado a vocês pela presença. E já vou começar logo com a conversa, Márcio. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional as doações de campanha por empresas, né? A reforma política, a reforma eleitoral que o Congresso aprovou tentava legalizar isso, mas a presidente Dilma, inclusive, já vetou. Ainda existe uma possibilidade de se aprovar uma emenda constitucional para tentar voltar a essa questão da doação de campanha por empresas, mas isso dificilmente vai acontecer ainda esse ano. Ou seja, para as eleições do ano que vem, a chance é grande de ficar proibidas doações de campanha por parte de empresa. Do ponto de vista prático, o que você acha que muda se isso realmente ficar proibido? Bom, eu tenho uma tese muito pessoal a respeito disso, porque eu entendo que nós vamos viver um processo de terceirização a partir das próximas eleições, com ausência legal das empresas privadas fazendo as doações de campanha. Em tese também, nós devemos reconhecer que pela cultura política e pela herança adquirida até aqui, vai ser uma nova etapa da política brasileira muito difícil de ser plenamente exercida, muita dificuldade. Normalmente, com a participação do financiamento privado, já existe muita dificuldade no tocante à viabilização de candidatos e disputas eleitorais. A grande questão, César, que eu acho que merece uma reflexão e um debate muito aprofundado, está em diminuir o preço do voto. O preço do voto no Brasil é que sempre foi um fator dificultador e que alimenta, inclusive, o processo de corrupção. E quando eu falo em preço do voto, eu não estou me referindo à compra de voto. Eu estou me referindo ao custo da campanha. Ao custo da campanha. Você pega o custo da campanha e divide pelo número de votos. Exatamente. A gente chega nesse chamado preço do voto. O preço do voto. Então, esse é o grande desafio. Só para você ter uma ideia, nos anos 90, o voto custava R$10. Hoje o voto está por volta de R$50, R$60. Isso em média. Evidentemente, dependendo da campanha, do vulto da campanha, esse preço do voto ele pode subir substancialmente. Então, eu acho que a reflexão ela deve ser exatamente em cima disso. E se houver a manutenção do dispositivo legal para as próximas eleições, então nós teremos um processo de terceirização. Mas o que você quer dizer exatamente com essa terceirização? Terceirização é transferir para empresas a contratação de serviços beneficiando candidatos. Quer dizer, isso não passaria... Mas isso não acaba sendo caixa 2 também? Mas Quer dizer, você acha que o caixa 2, que já sempre existiu, vai ficar ainda mais forte? Sim, mas não vai passar exatamente explicitamente pelo partido político. Né? Quer dizer, então, ao invés daquele financiamento de pessoa física que poderia existir, aí é um processo de terceirização também a partir da própria pessoa física. Professor, qual que é a opinião do senhor com relação a essa questão da proibição da doação de campanha por parte de empresas? Veja, eu acredito que o Congresso vai fazer o maior esforço, dado que o alto interesse dos políticos não existe campanha sem a doação das empresas, ou seja, via mudança pela emenda constitucional, ou outro mecanismo, mais uma jabuticaba vai ser criada aí de como as empresas vão continuar doando, sim, não vai existir campanha no Brasil sem a participação das empresas, seja com emenda constitucional e legalizando, ou seja, uma nova jabuticaba que vai estimular a criatividade. Mas e se não seja legal ou seja ilegal, as empresas vão continuar doando e fazendo os seus deputados, os políticos em todas as instâncias. Por quê? Porque o padrão do capitalismo brasileiro, nós temos no Brasil as empresas uma alta dependência do Estado. Então nós temos uma simbiose perversa que
a sobrevivência das empresas e a margem maior da sua lucratividade depende de uma relação particular com o Estado. E as decisões dos interesses do capitalismo, das empresas, dependem da capacidade delas fazerem os seus políticos para poder manter esse mesmo ciclo perverso que as empresas só existem numa dependência do Estado. Então você está mexendo com esse padrão do capitalismo brasileiro, que as empresas não existem sem essa simbiose perversa com o Estado. Então, nesse sentido, as empresas não vão ficar fora do sistema legalmente político, ou ilegalmente. porque elas dependem do Estado de sua própria sobrevivência. E a democracia, nesse caso, é a forma de sustentar esse padrão de dependência das empresas com o Estado. Mas o senhor não acha que a Operação Lava Jato, vendo gente de colarinho branco, empresários consagrados indo parar na cadeia, não vai deixar o empresário ressabiado, com receio de ter algum problema com a justiça e, portanto, vai evitar essa doação via Caixa 2? Pelo contrário, vai aumentar ainda mais a dependência dessas empresas de fazer política, porque ela vai ficar tão fragilizada em termos dos seus lucros que ela vai precisar mais ainda do suporte do Estado. E daí mais ela precisa de eleger político. Então, quanto mais a Lava Jato for eficiente, mais as empresas vão financiar político, mais elas vão ter controle sobre o Estado, sobre elas mesmas. Então, é uma perversão que esse ciclo vicioso vai permanecer. Em vez de afastar, vai acabar aproximando ainda mais. Vai aumentar a dependência ainda mais das empresas do Estado e logo elas vão ter de eleger mais políticos. Então quer dizer que não tem solução? O combate à corrupção não tem... Aí que entra, veja, o nosso capitalismo, tanto as centrais sindicais quanto as organizações empresariais, têm a mesma concepção de um capitalismo dependendo do Estado. Não tem empreendedorismo e nem mercado, só na retórica dos empresários. Eles querem mercado por outro, mas a parte da existência deles é do Estado. As centrais sindicais não querem representar os trabalhadores, elas vivem também dos recursos do Estado. Então, tanto o trabalhador quanto o capital, elas existem no capitalismo brasileiro nessa dependência. É o nosso capitalismo que está em xeque e se não tem como desenvolver capitalismo. E nós, num sentido mais virtuoso, que nós ficamos com o pior dos mundos. Nós não temos a legitimidade democrática, porque a representação não ocorre. Nós não temos a parte virtuosa do capitalismo, porque o capitalismo é dependente não de desenvolvimento. Então nós estamos vivendo esse limite, ou se é a continuidade desse ciclo virtuoso, ou se esse padrão de capitalismo está em mudança. Né? Mas por essa análise, então, a gente vê muito, principalmente os empresários reclamando do inchaço da máquina pública, né, do custo da máquina pública. Isso é só retórica, porque eles são os principais responsáveis e beneficiários desse mesmo Estado. Voltando um pouquinho, Márcio, para a questão das eleições e da reforma eleitoral. O ano que vem nós vamos eleger vereadores e prefeitos, né? Dentro das mudanças da reforma eleitoral, que essa parte deve ser sancionada, inclusive, pela presidente, ou seja, deve valer para o ano que vem, ficou decidido que, para quem vai disputar as eleições do ano que vem, a filiação pode ser com até 6 meses de antecedência, ou seja, 6 meses antes da disputa eleitoral, o que vai dar alguma coisa aí até o final de abril, o sujeito pode se filiar. Isso, exceção feita, naturalmente, aos detentores de mandato, né? Quem já é vereador, né? São 27 em Uberlândia, mais prefeito e vice. Isso vai tende a adiar o debate político, principalmente com relação a candidaturas? Eu entendo que sim, fundamentado inclusive na própria experiência com pesquisas eleitorais, né? Porque agora, evidentemente, nesse período daqui para frente, começam exatamente as pesquisas no sentido de tentar detectar a viabilidade de um nome ou não. Então, essas sondagens, esses estudos exploratórios, eles visam exatamente tentar alinhar o perfil de um candidato à própria aspiração que o eleitorado tem. E é interessante quando a gente fala de pesquisa, César, porque analisando desde o século XIX até aqui, como surgiram as pesquisas? As pesquisas, elas surgiram de enquetes que eram feitas pelos jornais do século XIX. E nós tivemos um caso muito rumoroso nos Estados Unidos em 1824, no jornal da Pensilvânia, né?
e que essas sondagens eram feitas exatamente para alimentar a bolsa de apostas que existiam. De lá para cá, as sondagens elas foram se aprimorando. Em 1948, houve o grande solavanco para os institutos de pesquisa no tocante à eleição dos Estados Unidos, onde os institutos estavam exatamente dando como vitorioso, virtual presidente dos Estados Unidos, Thomas Dewey, e quem ganhou a eleição foi o Eisenhower. Então, a partir daquele momento, inclusive, sistemas metodológicos, estruturas, métodos de pesquisa começaram a ser estudados e aplicadas regras mais científicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que de lá para cá, esses estudos exploratórios, eles tendem a investigar não só o que o eleitor pensa, mas, sobretudo, o que o eleitor quer. E o sonho de consumo desses virtuais candidatos, esses pretensos candidatos, é se tornar exatamente naquilo que os eleitores querem. E esse ambiente de incerteza, a Lava Jato produziu um ambiente de incerteza quanto às candidaturas e aos partidos. E também os diagnósticos dos cientistas políticos, né, e dos analistas é que nós estamos no fim de um ciclo. Tanto nós estamos num problema profundo econômico, mas um fim também de um ciclo político da governança petista. Então, esse fim, esse diagnóstico que é consensual, faz com que a demanda por ocupar esse espaço que vai ser, o PT vai perder, da mesma maneira que o PMDB perdeu com o final do período Sarney, né, e demorou depois 20 anos, então o PT vai experimentar nacionalmente o que o PMDB experimentou depois do Sarney. Vai encolher. Então, nisso, abre um mercado político para as candidaturas. Veja no caso de Uberlândia, a fragilidade do atual prefeito é tão evidente, é tão o fracasso, né, evidente da sua possibilidade de reeleição, todo mundo acha que pode vencer o Gilmar. Então, o mercado político talvez fique mais competitivo. Inclusive, né? os próprios aliados do prefeito, né? Sim. Agora, então, é correto dizer que, por alguns fatores, primeiro, essas mudanças na lei eleitoral que permite, por exemplo, um sujeito que não tem mandato se filiar faltando 6 meses, essa incerteza política em nível nacional, que a gente não sabe, por exemplo, quem será o presidente no ano que vem, se a Dilma ainda estará presidente, se vai, de repente, sofrer um impeachment. Somado ao cenário local, isso vai adiar certamente o debate político municipal. Isso parece estar claro. Agora, isso não pode empobrecer a discussão na medida que os pré-candidatos vão se eximir da responsabilidade de assumir os compromissos deles com mais antecedência? Só um parênteses, César. Na questão do Supremo, que acabou com a doação, nós esquecemos de dar uma informação para o debate, para a discussão, que é o seguinte: o Supremo votou a inconstitucionalidade. Agora, ele precisa ter uma outra votação, que é da modalidade. Vai valer, do jeito que está, as eleições anteriores têm de ser suspensas. Todas as eleições que foram feitas com doação de campanha, do jeito que o Supremo votou agora, têm de ser refeita, tem de fazer novas eleições. Como isso é impossível, eles têm de ter dentro do Supremo, que é a maior dificuldade, que eles têm de ter 2/3 dentro do Supremo Tribunal para votar, que é da agora para frente. E isso o Supremo vai ter de fazer. Se ele não fizer isso, ele elimina todas as eleições anteriores. É só para você ver que a confusão ainda está... O próprio Supremo criou uma regra que ele não... E agora, por que eles não votaram a modalidade daqui para frente? Porque não há consenso de 2/3. Que é só daqui para frente. Então, tem mais esse imbróglio. Agora, a questão dessa... Eu estou fazendo o seguinte diagnóstico. O mercado político, dadas essas incertezas, ele vai ficar mais competitivo. Então, vai demandar... E também você tem as manifestações que vêm ocorrendo desde 2003, você teve um aprendizado. A democracia é um processo lento de aprendizado também do eleitor quanto a separar público de privado. Então, você tem um aprendizado... E dentro do movimento também de retirada da Dilma, das 3 manifestações em 5 meses, então você tem um mercado político, do ponto de vista do eleitor, muito mais sofisticado. Então vai demandar também dos responsáveis pelas campanhas
um conteúdo muito mais sofisticado. O eleitor vai ser muito mais difícil produzir isso que o Márcio está dizendo na cabeça. O que o eleitor deseja? O problema é, tudo bem, o que o eleitor deseja talvez seja até com um grau de sofisticação, os analistas conseguem. Agora, como é que você convence o eleitor a fazer uma escolha? Veja, esse eleitor, ele está muito mais sofisticado, então o custo de convencimento para os candidatos vai ser maior. Daí, a incerteza com esses processos todos, nós vamos ter um amadurecimento do processo de escolha, né, dos candidatos. Eu vou chamar um intervalo para, na sequência, a gente falar primeiro assim, do cenário nacional refletindo no cenário municipal, essa questão da presidente Dilma e tal, e também falar um pouco das possibilidades em nível municipal em termos de candidatura, apesar de que a gente está claro que essa discussão realmente, de fato, foi adiada para o ano que vem. Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo! Invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política. Márcio Alvarenga, continua na pauta, a principal pauta é a questão da possibilidade ou não de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você acredita que, se você tivesse que apostar, você acredita que ela cai ou que ela permanece no governo? É muito difícil você fazer esse tipo de previsão, né? Porque a dinâmica... Por isso que é aposta. A dinâmica dos fatos muitas vezes muda o curso dos acontecimentos. Veja bem, o próprio PMDB, né, nós tivemos algumas mudanças de rota do PMDB e agora a principal delas exatamente está dependendo da combinação com relação à mudança dos ministérios. E o PMDB, a exemplo do que já representou desde o período Sarney, ele sempre foi o fiel da balança, exatamente pela forte representação parlamentar que tem. Então, acho que essa questão da sobrevivência da presidência, ela está intimamente relacionada ao êxito ou não do acordo com o PMDB. Que está sendo gestado. A presidente Dilma era para ter na semana passada anunciado o ministério, jogou para a semana seguinte, justamente porque o PMDB, que são muitos... A cabeça do Papa, né? Agora, professor, o senhor acha que a Dilma realmente já é ex-presidente em exercício? Por que o impeachment, com todos o processo, tanto os dois pilares, tanto a rua quanto as razões políticas existem para que fosse retirada, por que não sai? Ela não sai porque os beneficiados não estão vendo nenhum benefício. O PMDB não vê benefício em empregar a presidência, porque em 3 anos, né, que ainda falta, a economia não vai melhorar, nada vai melhorar. Então, que benefício tem o PMDB bancar o Temer? O PSDB mais ainda. Vai entregar para o PMDB e vai deixar, aí se der certo em 3 anos, o PMDB reelege o Temer, ele pode ser reeleito, e o Aécio não fica fora da presidência, o PSDB fica mais 4 ou 8 anos fora da presidência. Então, veja, os dois partidos mantêm a Dilma porque eles estão com medo. Tem um terceiro medo que é maior ainda, que é o seguinte: tira a Dilma, reelege o Lula em 2018. Imagina o Lula na oposição 3 anos. Veja, limpa o PT, limpa tudo e aumenta as chances do Lula ser presidente em 2018. Então, jogar o Lula na oposição
é melhor manter a Dilma sangrando, como diz o FHC, 3 anos, porque o PMDB não vai ter condição de se beneficiar com o Temer, porque não vai mudar nada, ou vai mudar muito lentamente ainda, né, a nossa economia e os problemas sociais. O PSDB também vai jogar e tem medo de jogar o Lula na oposição. E como é que vai competir em 2018? Então, veja, essas são as razões que a Dilma continua. Então, né? mas isso sem contar que não há ainda o fato determinado que poderia justificar. Mas como é um julgamento político, o fato determinado sim, é criado. Né? Sim, mas o Collor também não tinha fato determinado, né? Assim, o fato é político. Não, assim. o fato determinado do Collor foi a Elba. Então, mas a Elba foi uma decisão política mostrar a Elba, né? Mas foi Tribunal de Contas. Desculpa é o que não falta. Tribunal né? de Contas e Tribunal Superior Eleitoral tem um fato. Só por que não sai de lá? Porque não há acordo político. O dia que o Congresso tiver um acordo político, o Tribunal de Contas apresenta o fato consumado, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta o fato consumado. Mas a impressão que eu tenho, professor, é que o Michel Temer já sinalizou com todas as letras de que quer ser essa alternativa. Já, inclusive, negociou com parte do PSDB, não a parte do Aécio, mas a parte do Fernando Henrique, do Serra. Agora, nós não podemos esquecer que a pergunta dos economistas. O Brasil, nós aguentamos mais 3 anos com essa governança capaz de enfrentar a crise, que não tem nenhuma confiança, mesmo aquilo que vai dar certo, não é confiável que ela vai conseguir fazer o que vai dar certo. Mesmo acertando, você viu o que o Defineto falou? O Defineto matou, falou assim, ela decide, ela erra na decisão e executa pior. Então não tem como sair da crise econômica com a governança petista. Eles têm uma concepção de capitalismo do século XIX, eles têm uma concepção da economia equivocada, não tem como sair, não é confiável, mesmo no caminho certo, não é confiável. O Levi e o ministro do Planejamento têm concepções completamente contrárias entre si. A Dilma não mostra, a presidente não tem nenhuma confiança no projeto que seria a saída. Veja, então nós temos um problema também. Se o Brasil aguenta essa indeterminação do PMDB e do PSDB com medo de eleger o Lula em 2018, então como é que qual que vai ser a força da economia para empurrar a decisão política? Então nós estamos vivendo. Eu acho que não passamos de dezembro, de novembro, a convenção do PMDB em novembro. Então, e todo o Congresso Nacional e todo o país se dividiu. Dilma fica, Dilma sai. Então, como diz o analista, né, o nobre lá da Unicamp, já são 2-0. Não tem mais, com razão ou sem razão, você não tem como se posicionar na política, no mercado político brasileiro, ou a favor ou contra a continuidade ou a saída da Dilma. Então, toda a política já é polarizada. Mas você não tem a impressão de que... a minha impressão é de que parte, inclusive, do PT já prefere a saída da Dilma, justamente por essa estratégia só beneficia de o Lula, ir para a oposição e o Lula voltar nos braços do povo em 2018. É o maior beneficiário, né? É o Lula. Né? Você não acha que isso... Pode forçar a Dilma a renunciar, né? Então, mas veja bem, em contrapartida a isso, a renúncia da Dilma praticamente colocaria por terra qualquer possibilidade de êxito eleitoral do PT nas eleições do ano que vem. Mas eu acho que o PT do ano que vem, já vai sofrer, de qualquer jeito, já vai encolher, querendo ou não. Agora, eu acho que a Dilma não renuncia. Agora seria uma vingança legal da Dilma, né? Ela renuncia, põe o Temer e tira o Aécio e o Lula 2018. Seria uma vingança do PSDB, ótima, né? A renúncia. Porque a renúncia não seria boa para o PT, né? O bom para o PT... Não, a renúncia seria excelente. O impeachment. Não, mas eu acho que o impeachment, assim... Porque não, a renúncia, não, você sai renunciando, falando de vítima, acusando a oposição. Você tem um discurso 3 anos de oposição que foi obrigado... Mas aí é muito melhor sair pelo impeachment, porque aí você enquadra no discurso do golpe. Mas o impeachment você tem que carregar o fracasso. E a renúncia não. A renúncia você tem o discurso da oposição. Né? Agora, do ponto de vista da eleição do ano que vem, o cenário das eleições municipais do ano que vem em Uberlândia, pelo menos pelas análises que nós estamos fazendo, é de um cenário de que o prefeito Dilma Machado, independentemente de qualquer coisa, é pré-candidato sim à reeleição. O ex-deputado, ex-prefeito e atual deputado federal, Adelmo Leão,
ao que tudo indica também é pré-candidato declarado à Prefeitura de Uberlândia no ano que vem. E outros aliados, hoje aliados do prefeito Gilmar Machado, como, por exemplo, o grupo ligado ao deputado estadual Leonildo de Bolsas e o grupo ligado ao deputado federal Tenente Lúcio também tendem a ter candidato. A estratégia, a princípio, seria se dividir no primeiro turno, né? A turma que hoje está no governo Gilmar Machado se dividiria com 3 ou até 4 candidatos, né? O próprio Gilmar, um candidato, provavelmente Leonildo de Bolsas, e um candidato de Tenente Lúcio, alguém ligado a ele, e talvez até um 4º candidato, para no segundo turno, tentar forçar um segundo turno, porque todo mundo admite que o Odão é o candidato favorito, né, segundo se comenta. Só cortando, colaborar aí com o que o Márcio pensa, é o seguinte, o problema é que o Gilmar vai ser candidato porque ele não pode ficar fora do mercado político e tentar alguma sobrevivência para o deputado federal, mas as pesquisas já mostram que as pessoas não votam nele nem mais para deputado federal, né? A última pesquisa que eu vi. Então, o sentido é que todos esses candidatos estão achando que podem ganhar, não é só para vencer o Odelmo no segundo turno, não. Porque no segundo turno seria todos contra o Odelmo. Mas eles acham que pode ganhar. Você acha que, pelo que você tem visto, o cenário é mais ou menos esse ou não? Então, historicamente, em Uberlândia, você vai perceber desde os anos 80 que sempre houve uma presença muito majoritária de postulantes, de candidatos. Muitos candidatos. Muitos candidatos, né? Nós chegamos a ter 8 candidatos na eleição de 92, né? Nós tivemos 7 candidatos na eleição de 96, uma eleição bastante disputada, a mais disputada da história de Uberlândia, decidida com debutantes, né? 732 votos do Virgílio. O Virgílio ganhou do Zaire. Então, é exatamente fruto de uma radiografia polarizada. Quando você tem 2 lados distintos, então a estratégia exatamente do adversário é tentar dividir. Você não acha que agora fragmentou essa polarização? Não, eu tenho a impressão que... Quem vai polarizar com o Odelmo? Então, mas o problema fundamental é o seguinte, você não pode esquecer que o prefeito, ele tem a caneta na mão. Tem a máquina. Tem a máquina, né? Então, consequentemente, ele... No período eleitoral, ele vai fazer o quê? Não, sem recurso, sem orçamento? Ele tem vitrine. Ele tem grau de exposição. Não, tem orçamento. Mas tem algo. Tem dinheiro, sim. Não tem. Mas vai inaugurar um monte de coisa. Isso, então, quer dizer, tudo isso, gerando fatos que possam agregar valor à imagem, tudo isso soma. Porque é interessante, eu vou fazer uma observação que merece também uma reflexão. Uberlândia mudou muito. Nos últimos 25 anos, o extrato político de Uberlândia está muito distinto. Antigamente, o cidadão que morava no Luizotti, ele falava, eu vou ao centro pagar uma conta. Hoje ele vai pagar a conta lá no Luizotti. Então, o que isso significa? Trabalha, mora, se diverte, tudo lá naquele Uberlândia tem várias cidades. Luizotti, Roosevelt, Santa Mônica, São Jorge. Então, você desconsiderar a realidade dessas cidades é você conspirar a favor do equívoco. E esses nichos votam em quem? Então, aí é que reside a grande questão. Quer dizer, se o prefeito, por exemplo, está investindo na periferia da cidade... O que você está dizendo é o seguinte, é que a gente não pode tirar por base as possibilidades, por exemplo, do prefeito de reeleição, com base num ambiente do centro da cidade. No hipercentro. O hipercentro. Quer dizer, às vezes isso pode ter surpresa nesse sentido. Ou seja, a eleição ainda está em aberto, principalmente porque a discussão está jogada para o ano que vem. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Essa hipótese não existe de Gilmar ter alguma chance. Bom, aí é o que nós vamos ver. Urna guarda muita surpresa. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui no Correio TV Debate. Eu agradeço mais. A você que nos acompanhou. Infelizmente, nosso tempo terminou. Vamos continuar a discutir política. Aqui é um espaço bastante democrático para discutir política. A gente se vê no próximo programa. Até lá.